Olá pessoal, bom dia, tudo bem? A mídia está mudando de estratégia e a gente precisa ficar muito atento com relação a isso para a gente não cair nas astutas ciladas da mídia, tá certo? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se ainda não deu um like, dê um like, porque quando você dá o like, o YouTube entende que você está gostando, continua enviando os vídeos para vocês, tá certo? Pessoal, tenho refletido muito sobre uma questão estratégica, né, que é divide et impera, né? No Império Romano eles falavam isso, dividir para conquistar ou dividir para reinar, né? Eu costumo adaptar essa frase para dividir para enfraquecer, enfraquecer para dominar. É uma estratégia muito bem elaborada, uma estratégia política antiga, consolidada lá na época do Império Romano. Mas eu queria já desde o início desse vídeo perguntar para vocês, o que você prefere? A estratégia da extrema imprensa, dividir para enfraquecer, enfraquecer para dominar? Ou a estratégia, na verdade, a contra-estratégia, unir para fortalecer e fortalecer para conquistar? Fica a dúvida aí, tá certo? Essa estratégia ancestral, dividir para enfraquecer, enfraquecer para dominar, nunca foi tão atual. Ela está completamente sintonizada com as estratégias discursivas e de propaganda que a gente tem visto nos dias atuais, tá? Esse método, ele tem, por exemplo, o fim de abolir e eliminar as alianças entre amigos. O caminho para chegar a essa abolição das alianças geralmente envolve a disseminação de propaganda em meio aos aliados, em meio aos amigos, ou lançar uma propaganda negativa no meio daqueles que você considera os seus inimigos, tá? E aí, o que acontece? O fim dessa propaganda contrária é gerar questionamentos, é gerar dúvidas, é gerar informações que tragam assim uma incerteza sobre o seu parceiro nesse pacto, né? Gera dúvidas sobre essa coalizão estabelecida. E aí o que acontece? Uma vez que esse pacto comece a ser enfraquecido e eventualmente acabe sendo até desgastado ao ponto de se dissolver, fica criado o quê? Fica criado um vácuo de poder, uma vez que uma aliança acaba ruindo, e esse vácuo de poder cria o cenário favorável ali, propenso para a tomada ou a conquista do poder, tá certo? E aí, pessoal, essa é uma estratégia que a gente tem visto ser usada pela extrema imprensa, né, como meu amigo Leandro Ruschel chama de extrema imprensa, ou aquilo que a gente tem visto aí no dia a dia da propaganda. Mas é muito interessante, né, você pensar em jornalismo como propaganda, porque geralmente há uma distinção entre jornalismo e propaganda, né? Você geralmente assiste o telejornal e no intervalo do telejornal tem a parte comercial das propagandas, dos anúncios, né? Então, geralmente, o anúncio ele é muito bem separado da parte jornalística. Por quê? Tradicionalmente, a gente que estudou jornalismo, né? Eu estudei jornalismo na Federal do Rio de Janeiro, sou jornalista formado. A gente sempre teve o costume de separar o jornalismo, que é um tipo de comunicação imparcial e mais informativa, da propaganda, que também é um tipo de comunicação, mas uma comunicação mais persuasiva, argumentativa, retórica e parcial. Quando você vai estudar, por exemplo, comunicação social, você tem ali dentro da habilitação em comunicação social, você tem, do curso de comunicação social, você tem a habilitação em propaganda e marketing e habilitação em jornalismo. O que significa isso? Tanto o jornalismo quanto a propaganda são instrumentos de comunicação social. Agora, hoje em dia, as fronteiras entre um e outro estão começando a ficar diluídas, ficar fronteiras aqui, como o sociólogo polonês Zygmunt Bauman chamava de uma fronteira líquida, né? Móvel, ela é fluida, né? Por quê? Antes o jornalismo, como eu falei para vocês, era visto como um tipo de comunicação social imparcial e informativa, né? Não tinha o objetivo de persuadir. Enquanto a propaganda, sim, tinha o objetivo de persuadir, de usar o convencimento para poder vender alguma coisa, né? Então o jornalismo ele não teria a princípio, né, tradicionalmente, o fim de vender um produto, uma ideia ou influenciar a opinião pública. Só que aí hoje, porém, a gente vê que o jornalismo ele passou a não ser mais um mero relato dos fatos, né? O jornalista
ele apenas relatava, né? A função dele é relatar o fato para o público, o leitor ou telespectador. Hoje em dia o jornalismo não faz mais isso. Em vez de apenas relatar o fato, sem colocar adjetivos, sem fazer juízo de valor, sem fazer classificações do conteúdo que está sendo apresentado, o jornalismo hoje se tornou mais um exercício interpretativo da realidade, que, se a gente olhar estatisticamente, né, o tipo de interpretação que tem sido feita da realidade por parte do jornalismo, é claro que o jornalismo opinativo ele vai fazer interpretação, agora o jornalismo noticioso, ele não deveria ficar fazendo interpretações da realidade. E, curiosamente, essas interpretações da realidade que nós temos visto serem feitas pelo jornalismo têm sido interpretações no sentido de apontar sempre rachas no governo, né? Antes era o racha entre o Mourão, vice-presidente, e o presidente Jair Bolsonaro. Depois o racha entre Paulo Guedes e Bolsonaro. Depois o racha entre o ministro Sérgio Moro, depois Bolsonaro. Agora um racha da direita, um racha do Brasil contra o Bolsonaro, a popularidade de Bolsonaro caindo e tal. Curioso isso, né? Porque a argumentação sempre era, né? O Bolsonaro tá fritando o Moro, Bolsonaro tá colocando o Moro na geladeira, Bolsonaro tá desidratando o pacote anticrime de Moro. Só que aí, de repente, o ministro Sérgio Moro saindo ali do seu claustro, né? Saindo ali do seu reduto ali de trabalho, né? Incessante, né? Com um cara que está sempre ali empenhado no seu trabalho para poder mostrar o resultado, mas Sérgio Moro começou a atuar nas mídias sociais e mais atuante, passou até a comentar essas propagandas da grande imprensa, acabou por desfazer vários dos embrólios desse discurso midiático completamente tendencioso e enviesado. E aí, pronto, isso já foi o suficiente para o Sérgio Moro deixar de ser o queridinho desses arautos da lisura na mídia para se tornar ali o enfant terrible, a ser demonizado, né? Então, agora não, o Sérgio Moro ele cruzou a barreira, ele rompeu a barreira, ele cruzou uma linha que ele não deveria ter cruzado, porque como ele mesmo falou, ele não seria advogado do governo na condição de ministro da Justiça. Ele está sendo advogado do governo, ele está meramente criticando uma coisa que é absurda que a mídia tem feito, né? Nós vimos no último final de semana, no último fim de semana, a grande mídia falando que Bolsonaro ia fazer uma reforma ministerial e que logo depois da aprovação da reforma da Previdência também Bolsonaro ele estaria, né, um ex-assessor teria falado que ele achava que tinha um envolvimento ali. Então o que aconteceu, pessoal? A grande mídia, nesse discurso propagandístico e não jornalístico, estava apostando muito numa briga, numa celeuma, num racha entre Bolsonaro e Sérgio Moro, mas esse racha foi interrompido, né? Essa suposição de racha foi quebrada. E aí tá a grande novidade que eu quero trazer para vocês no vídeo hoje. Isso fez com que a mídia se transformasse num discurso histérico, num discurso que tenta trazer a qualquer momento um problema que não existe, tá certo? Então a gente tem que ficar muito atento a essa nova dinâmica estratégica, porque a histeria deixou de ser um privilégio dos mortadelas lá para se tornar um animal animal de estimação, perdão. Deixou de ser, né, repetindo aqui para ficar mais claro para vocês, a histeria deixou de ser um privilégio dos mortadelas e passou a se tornar um animal de estimação desses comunicadores arautos do caos, né, do apocalipse, que está tudo sempre apocalíptico, o mundo acabando e tal. E então a gente tem que ficar atento, porque nós estamos vendo diante dos nossos olhos a histeria se tornando o modus operandi padrão da grande mídia, certo? Fiquem muito atentos, porque quebrada essa tese maluca de que Sérgio Moro ia sair do governo e assim faria ruir o governo Bolsonaro, agora a mídia está sem chão, está histérica. Vamos esperar essa semana que a gente provavelmente vai ver muitas novas notícias sem fundamento e histerias sendo trazidas, tá bom? Espalhe essa mensagem aqui para o pessoal, fique atento ao que está acontecendo, nessa mudança de postura, mudança de paradigma, nesse colapso do argumento da extrema imprensa contra o governo Bolsonaro, que colapsou completamente, e agora eles estão totalmente sem chão e partiram para a histeria completa e para um jornalismo totalmente propagandístico, tendencioso e publicitário e panfletário,
como a gente já tem visto há algum tempo, tá bom? Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, examine todas as coisas retém que é bom. Deixo um forte abraço a vocês, desejo uma excelente semana. E se o Senhor, Deus, assim o permitir, hoje à tarde, às 15h30, estaremos juntos aqui na live da tarde, onde é o momento que eu escuto vocês e tiro as dúvidas, tá bom? Esteja conosco, prepare as suas perguntas para a live da tarde e vamos acompanhando aí o desenrolar desse fim de carreira da grande imprensa aí que abandonou os manuais de jornalismo da isenção e da objetividade e da imparcialidade e estão seguindo um tipo de comunicação nem propagandística, mas histérica. Um abraço, galera. Fiquem com Deus, obrigado pelo apoio. Se você quiser ter mais conteúdo além todos os dias da semana, segunda a sexta, clica aqui embaixo para você se tornar membro do canal Daniel Lopes. Com apenas R$ 7,99 você ajuda muito o canal Daniel Lopes, R$ 7,99 por mês. Você ajuda muito o canal e você tem comentário destacado, selo de membro, emoji exclusivo e também um vídeo adicional de segunda a sexta, tá bom? Fora os bastidores e descontos nos cursos online, nos eventos presenciais e prioridade também nas inscrições para cursos. E eu digo para vocês, final de novembro, se tudo correr bem, se Deus permitir, a gente vai ter um encontro presencial muito legal aqui em São Paulo. Assim que eu tiver mais subsídio aqui, eu trago para vocês final de novembro, tá bom? Separe na sua agenda aí. Para quem é membro, vai poder se inscrever antes. São poucas vagas para esse evento presencial, 200 vagas só. Você então, caso você se torne membro agora, você vai poder se inscrever com antecedência. Vale a pena, além de todos os outros benefícios que eu citei, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, obrigado pelo apoio, uma ótima semana para vocês. Como eu disse, se Deus assim permitir, nos vemos hoje às 15h30, às 3h30 da tarde, para a live da tarde, onde eu respondo as perguntas de vocês, tá bom? Um abraço, valeu!